Coluna do Reinaldo Azevedo. Bolsonaro usa hospital de picadeiro no circo da extrema-direita e se dá mal. Vamos lá. Não duvido de que a condição de saúde de Jair Bolsonaro seja delicada. Suponho que os médicos responsáveis não participariam de uma patuscada. Além dos boletins, há o que se pôde perceber, as evidências fáticas, a literatura disponível sobre o seu quadro, aquilo que pode ao menos ser compreendido por leigos e leitores dedicados, as imagens que ele fez questão de, digamos, esfregar na cara do público numa exposição permanente de alcance, obviamente político e publicitário, das agruras porque passa. E qualquer pessoa, já escrevi e falei tantas vezes, de bom sentimento, só pode desejar que ele se cure, também porque tem contas a acertar com a justiça e com as escolhas que fez. Dito isso, constate-se, mais uma vez ele transformou o hospital, desta feita o Death Star, num picadeiro de circo ruim. Nesta quarta, o ex-presidente armou uma cena patética, constrangendo uma servidora pública, enquanto alguém diligentemente filmava a cena, armada para viralizar nas redes sociais. Um oficial de justiça, como sabem, foi ao hospital para lhe entregar o documento que o notifica da abertura da ação penal pelo Supremo Tribunal Federal e o intima a apresentar a sua defesa. É a regra do jogo. Ninguém estava lá para arrancá-lo do leito, para levá-lo para a delegacia mais próxima ou para metê-lo no xadrez. Ele sentiu o cheiro do que considerou ser uma oportunidade e decidiu gravar um vídeo em que se apresenta como vítima de Alexandre de Moraes, apelando até para Hitler. Vai me obrigar a lembrar quem apareceu em más companhias em matéria de neonazismo. Chega a simular um chilique com um funcionário do hospital que parece lhe dizer ser necessário verificar a sua pressão arterial e passa a constranger a servidora pública, a oficial de justiça, que apenas fazia o seu trabalho. Uma nota do STF explicou a citação dos réus no núcleo 1, informado, o início da ação penal e a intimação para a apresentação da defesa foram determinadas em 11 de abril. Todos os réus já haviam sido citados entre os dias 11 e 15 de abril, em virtude da internação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi determinado que se aguardasse uma data adequada em que pudesse normalmente receber um oficial de justiça. A divulgação da live realizada pelo ex-presidente na data de ontem demonstrou a possibilidade de ser citado, intimado hoje, dia 23 de abril. O que diz a lei e o picadeiro? A informação é de uma objetividade irrespondível. Define com efeito o artigo 244 do Código de Processo Civil. Artigo 244. Não se fará citação, salvo para evitar o perecimento do direito de doente enquanto grave o seu estado. A jurisprudência a respeito é clara. Até um doente em estado grave, no caso de Bolsonaro é certamente sério, mas do ponto de impedir uma citação, pode receber o documento no caso de haver perecimento de direito. Como diria certo pensador, a atuação da servidora a serviço do Supremo está rigorosamente dentro das 4 linhas do Código. Pois é, na segunda, dia 21, Bolsonaro concedeu uma entrevista ao apresentador César Filho, do SBT. Na terça, participou de uma live com os filhos. Só se falou na presença eloquente de Jair Renan, sobre o pretexto de vender capacete de grafeno. É claro, deitou falação contra o Supremo Tribunal Federal, evidenciando que tem condições de assinar uma citação. Vale dizer, ele nem se enquadra, para os efeitos da lei, na condição de doente em estado grave. O senador Flávio Bolsonaro, sócio do pai no troço dos capacetes, aproveitou para nos brindar, formado que é em direito, com seu entendimento sobre os ataques às respectivas sedes dos 3 poderes no dia 8 de janeiro de 2023. Ninguém concorda com essas punições absurdas, covardes, exageradas, que estão sendo aplicadas contra pessoas trabalhadoras, honestas, inocentes, que no máximo promoveram algum ato ali de depredação de patrimônio público, que a pena é baixíssima. Essas pessoas estão no Supremo Tribunal Federal, eram para ser julgadas na primeira instância e mais, eram para ser julgadas em juizados especiais, que é onde tem ali as pequenas causas, como chamavam antigamente. Para esse gênio da raça, depredar o Supremo Congresso e a sede do Poder Executivo é coisa irrelevante, própria de pessoas, como ele diz, inocentes. Na terça, Valdemar da Costa Neto visitou Bolsonaro na UTI. Nesta quarta, foi a vez do pastor Silas Malafaia, segundo o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante. O ex-presidente está cuidando pessoalmente da redação de um novo projeto de lei de anistia, apelido para impunidade na boca dessa gente. Então vem a pergunta óbvia. Ele tinha
ou não condições de assinar uma citação para evitar o perecimento de direito? A resposta é sim, ou não estaria usando a sua condição para articulações de natureza política e para conceder entrevistas e promover lives, em que, posando de falso messias, mas de verdadeiro Bolsonaro, faz publicidade do próprio padecimento para obter ganhos políticos com ataques ao STF que vão da fúria ao deboche. Constrangendo uma servidora pública. A servidora do STF, que foi levar a citação, deixa claro que o documento é datado de 11 de abril e que já havia conversado com os advogados do ex-presidente. Assim, ele poderia alegar qualquer coisa menos surpresa, mas estava representando para a Câmara, desculpem. Quem mandou a senhora aqui? Ora, obviamente era um despacho do relator, mas queria ouvir o nome Alexandre de Moraes. Indaga se ela tem noção de que está num quarto de UTI, mas não era o refúgio e a proteção onde ficavam pacientes em tratamento intensivo, quando concedeu entrevista ou quando participou da live. Segue não sendo uma área restrita quando faz articulações políticas com Costa Neto ou Malafaia. Relembra o trecho da nota do Supremo. A divulgação da live realizada pelo ex-presidente na data de ontem demonstrou a possibilidade de ser citado e intimado hoje, no dia 23 de abril. O tio Rei, como sempre, fechou o assunto sem qualquer margem de erro total. Bolsonaro chega a dizer ao oficial de justiça que não sabia da citação, o que seria desmoralizante para seus advogados, se verdade fosse, porque tudo no Supremo é secreto, ao que ela responde com simplicidade desconcertante, porque é apenas factual. Esse mandado aqui não está em segredo de justiça, o homem insiste, tudo é segredo ou secreto, tanto que eu não tive acesso, meus advogados, grande parte dos autos, inclusive a minuta de golpe. Ninguém tem conhecimento de minuta do golpe até hoje e tem de ouvir, mas o ministro tirou o sigilo dos autos. Aí o doente, que estaria incapacitado para assinar uma citação, fez um longo discurso. O vídeo postado nas suas redes tem pouco mais de 11 minutos. Ouvido pacientemente pela servidora, como se aquele fosse o local do seu proselitismo rombudo. Ao fazê-lo, provou mais uma vez que estava em plenas condições de receber a citação, está lúcido, consciente e até consegue ser uma coisa e outra, no seu máximo possível e com voz firme. Tanto é assim que dispara gritos contra o funcionário do hospital, que parece dizer alguma coisa sobre a necessidade de verificar a sua pressão arterial. Passou então a acusar o Supremo, Alexandre em particular, de conspirar contra ele, sustentando haver um complô para tirá-lo da vida pública. Mas tem que sair mesmo. Voltou a fazer acusações irresponsáveis contra o TSE e o ministro Benedito Gonçalves do STJ, que integrava a Corte Eleitoral, não sem antes dizer coisas incompreensíveis como de hábito. O que está em jogo não sou eu, o que está em jogo é o futuro do meu país, eu apenas sou um obstáculo entre eu e o país. Não me perguntem o que ele quis dizer, porque eu não sei, nem ele, já que não faz o menor sentido. E isso não tem nada a ver com seu abdômen. O local que dá a luz a frases como essa está onde sempre esteve. Olhando para a câmera, diz que não vai fugir do país e emenda: eleição sem Jair Bolsonaro é negação da democracia. Ele tá imitando o Lula, tá, gente? Isso aqui é imitação do Lula. Pergunta, por que a pobre senhora estava a ouvir aquelas coisas? O que poderia fazer? Ocorre que ele não falava para ela. Mais uma vez usava o hospital como picadeiro de circo ruim? Num dado momento afirmou, o pessoal lá dos tribunais do Hitler também cumpria a missão, botar os judeus na câmara de gás. Dizer o quê? Os maiores amigos de Beatriz von Storch, neta do mais longevo ministro de Hitler, tem no Brasil São Jair e Eduardo Bolsonaro. Até aí, ela poderia nada ter a ver com as opções do avô. Acontece que é uma das lideranças mais importantes da Alternativa para a Alemanha, partido de extrema-direita coalhado de neonazis. Em reunião recente com extremistas de vários lugares do mundo, no qual Eduardo foi saudado, Steve Bannon, fascistoide americano, cumprimentou a Alternativa com a mão estendida. Vocês sabem como faziam os discípulos do fascinoroso. É impressionante que Bolsonaro não consiga atacar nem mesmo o nazismo sem ter de se explicar. Encerro. Não haverá anistia e Bolsonaro não será candidato. O espetáculo deprimente que estrelou no hospital é um jogo desesperado para tentar controlar a corrida na direita e na extrema-direita, ainda que isso lhe custe um embate entre o Congresso e o Supremo.
Quem minimamente responsável ao assistir a sua performance seria capaz de pensar: esse é o líder de que precisamos? Turma. Esse aí é o Bolsonaro. Como falaram aqui, o tio Rei. Eu, modestamente, eu gostei mais do meu editorial hoje mais cedo. Mas o Reinaldo mandou muito bem na coluna. Laís Gonçalves, o ceboso é o verdadeiro piolho do fiofó. Verdade, minha querida. Dedete Barros, para dizer que a Dedete Barros sou eu, Bernadette de Cotígenes, que me acompanha há muitíssimo tempo. Obrigado, querida. Lilian Macedo, mandei mais 5 para celebrar a conquista. Hoje é dia de comemorar, gente. Obrigado a todo mundo que está nos acompanhando. Xanda aqui fazendo aqui os esforços para a gente também manter tudo funcionando, cuidando da lojinha, cuidando de todas as coisas necessárias. Faltando nesse momento, gente, R$118 e apenas um membro, com audiência espetacular hoje. Hoje a gente está com um programa de gente grande, tá, gente? Hoje está um negócio muito necessário para a gente ir fazendo aqui todo o nosso trabalho. 100 mil inscritos. Então é uma marca importantíssima. Daqui a pouco o YouTube já vai encomendar a nossa plaquinha. A gente vai ter aí novidades muito boas para anunciar aí para vocês. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.